Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no Vasco é Destaque. A gente vai lendo as matérias e vai processando cada palavra que é dita nas matérias. E vai se entendendo que as inverdades são muitas e acabam provocando efeitos negativos lá na frente. Marcelo Cabo, há 3 semanas atrás, com uma postura diferente. Se falava de uma espinha dorsal já pronta, preparada, jogadores que já se afirmavam como titulares da posição, e hoje é um time sem padrão, um time sem espinha dorsal, e fala em mudanças radicais. É notório que o Vasco precisa de uma postura diferente, pois os resultados não são o que esperamos, mas infelizmente o comandante está perdido nesse navio. Essa e muito mais aqui no nosso Vasco em Destaque. Vasco em Destaque. Olá família vascaína. Começamos muito bem aqui, vamos voltar no passado. O Vasco jogou contra o Madureira. A primeira partida perdeu de 1-0, na outra ganhou de 2-1. Depois veio o jogo contra o Botafogo. O Vasco perdeu a primeira, ou melhor, ganhou a primeira e perdeu a segunda. E foi campeão, simbolicamente, nos pênaltis, 3-0. 3 defesas do Vanderlei. Beleza. O que acontece com isso, pessoal? O Vasco, desde o último jogo contra o Tombense pela Copa do Brasil, aqueles 2-1, a gente nota que o futebol do Vasco vem definhando. E isso traz problemas, pois a falta de interesse dos jogadores, da comissão técnica, eu não sei de quem é a culpa desse exato momento. Mas precisa-se alguém chegar lá e dar uma chacoalhada. Porque o Pássaro, ele vai lá, contrata jogadores, ele mesmo fala que ele usa o que tem na mão. Aí eu pergunto a você, o que foi feito com o dinheiro do Thales Magno? Só comprou o MP e o Galarza. E mais o que? Pagou alguém? Cadê nota? Cadê comprovantes? Pagou um empréstimo de 40 milhões. O que foi feito com esse dinheiro? Tem que vir a público dar satisfação ao torcedor. Como se fez aí no Pix. Não pegou o dinheiro e levou para a base. Apesar que não apareceu nota nenhuma até hoje. Mas falou alguma coisa. E a gente fingiu que acreditou. Se fala em um aporte aí já confirmado aí de 63 milhões, que parece que já tinha apanhado 23. Para onde foi esse dinheiro? São muitas cifras, são muitos zeros, são muitos milhões, mas ninguém fala nada. As únicas notícias que a gente mais vê aí é jogador fulano botou o Vasco na justiça, a penhora, a justiça acionou o Vasco. Vasco é motivo de penhora. O troféu do Vasco pode ser leiloado por penhora. Então, pessoal, há uma falta de transparência. Precisamos que essa cortina seja cortada. Essa cortina de fumaça, que o ventilador da verdade sopre lá em São Januário e tire essa cortina mentirosa. Porque tem que chamar de mentirosa. Porque ela não mostra a verdade. O que realmente, de fato, está acontecendo. O Vasco precisa de transparência. Precisamos aí de transparência. Eu queria alertar os amigos, porque eu falei desses jogos. O Vasco vem jogando mal desde do Tombense para cá. Não adianta querer falar outra coisa, porque o próprio Boa Vista, naquele momento que eliminou o Vasco lá da Taça Rio, do Campeonato Carioca, melhor dizendo, botou 2-0 no Vasco. 2-0 no Vasco. O Vasco correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar aquele jogo. Mesmo assim, não foi o suficiente para o Vasco
seguir adiante. Por que eu estou dizendo isso? Porque dessa vez, em São Januário, eu volto a repetir aqui, o time que vem visitar o Vasco em São Januário não está respeitando mais o Vasco. Estão partindo para cima, estão entrando com tudo, com força, com coragem, sabe? O respeito, aquele temor sobre o Vasco acabou. Não tem mais, infelizmente. E o Boa Vista, quarta-feira, não vai ser moleza. Eles vão partir para cima. Olha o que eu estou falando aqui. Eles vão partir para cima. Seu Hernando, seu Ricardo Graça, espero que vocês, se estiverem em campo, vocês representem o Vasco. Ou Marcelo Cabo, vê se você começa o jogo com Matias Galarza, por favor. Tá? E outra coisa, pega o Zeca, aqui, você é a grande figura desse time, na lateral esquerda, então vamos jogar. Tá? Pega assim, ó, no pescoço, tá? Do Morato, sacode a cabecinha dele para ver se tem algo solto. Para chegar, ô Morato, vendo o Cano em boa posição, toca a bola pro Cano. O Cano é o jogador referência para fazer gol. Se der para você fazer gol, você faz. Mas a prioridade é o Cano. O Peck é idem, é a mesma coisa. Não tenta inventar muito. Não tenta fazer bonito. Vamos voltar lá atrás de novo. Por favor, bota o Galarza. O Rômulo não dá. Se quiser manter o Michel, que não tem um nota para dar ao Michel do último jogo, bota ele ali como primeiro volante e libera o Galarza para ser o homem de surpresa. Um falso 10, um falso 9, sei lá, entendeu? Para ele poder ter chance de armar jogadas. Eu já vi que ele é entrosado com o Germancano. Então, pessoal, é preciso abrir o olho, porque o jogo contra o Boa Vista não vai ser mole. Possa até que aconteça lá uma coisa como um filme, né? Um filme já preparado, um roteiro já preparado. Ah, o Vasco ganhou 2-0. Ótimo, ótimo, espero que seja assim. Vamos torcer que seja. Mas eu vejo que não vai ser aquele timezinho fechado. O Boa Vista não vai vir fechado, ele vai vir principalmente no primeiro tempo com tudo para cima do Vasco, porque ele já sabe a deficiência que o Vasco tem em cada setor do campo. Pessoal, falar uma outra coisa aqui. O Vasco fez aí uma live aí falando dos 10 anos do título da Copa do Brasil. Eu queria também aí que o Jorge Salgado ele botasse a cara na reta e falasse, né, das suas metas no ano de 2021. Porque ele não parece para falar nada, ele não representa nada ao Vasco da Gama. É um cara que está incubado, escondido. E eu queria entender que tipo de presidente é esse, que teve cara para falar lá nas eleições, né? Lembrando que essa equipe aí, essa diretoria, com esse presidente, está sob liminar. E eu tenho fé em Deus que essa liminar um dia, ó, vai ser cortada. Em nome do Senhor Jesus. E vai. Mas vamos lá. O cara não bota a cara para falar, para dar obediência ao torcedor. Eu queria saber o que acontece dentro de São Januário. Porque tudo que vai se falar é o Osório. O Osório que fala. Mas vamos lá. Eu queria saber qual o planejamento dessa diretoria para novos títulos. Nós precisamos ser campeões. Mas não é campeão da 5ª colocação não, tá? Esse título não. Esse título aí pode ir para um troféu, guardar lá, deixar bonitinho lá, sempre brilhando lá, tá? Mas não é uma recordação muito boa não. Isso aí é uma incompetência da FERJ, que organizou mal o campeonato, sabe? E uma falta de coerência de quem estava em campo comemorar. Pois a razão de ser campeão é lutar pelos primeiros lugares, não quinto. Tá, pessoal? Pessoal, vou falar aqui também de uma participação que eu fiz e convido a você para ir lá assistir e se inscrever no canal do Mário Alves, que é o Vasco Rádio. Rapaz, foi sensacional, o cara me deu um espaço lá, a gente conversou, demos risada, falamos sérios também, falamos um pouco de cada coisa. Vou deixar aqui o link
do canal dele, entra lá, dá uma olhada, foi legal demais. Pessoal, lá nós abordamos assuntos do dia a dia do Vasco, mas o ponto-chave eu queria falar com vocês. O Vasco tem se contratado muitos jogadores, enchido a sua folha, deu uma desvaziada lá atrás e encheu novamente, supostamente dizendo que os valores são bem menores e é um contrato de produção. E eu tenho muito medo desse contrato de produção, pois não sabemos quais são as metas que está escrita no papel. Infelizmente, a situação hoje é a seguinte: o Vasco não vem produzindo o que realmente o time precisa. Precisamos ter consciência do time que estamos formulando, pois existe Vanderlei, o Zeca, o Hernando, o Morato, o Léo Jabá, né? O Sarrafiore, o Michel, o Daniel Amorim, né? O Galarza, o MT, tudo contratado, mas o MT e o Galarza definitivo. E, pasmem, há mais chance de mais 2 ou 3 jogadores integrar aí essa lista de jogadores para o restante da temporada. E aí a gente fica perguntando, como será esses mais 3 jogadores? Será que vão vir para poder brigar pela titularidade? Será que são jogadores que vão chegar para resolver? Já que eu queria saber para onde vai o dinheiro do Vasco da Gama. Tem um dinheiro do sócio, que dizem que é 60 e poucos mil, né? Que aí tira lá uma base lá dos sócios proprietários, etc e tal, aí cai para uns 50 e poucos mil, já é um dinheiro, já faz aí quase R$1 milhão se não fizer, né? Então a gente pergunta assim, até onde o Vasco pode chegar nessa Série B? E eu bato na tecla aqui e convido todos os youtubers para a gente sentar e debater esse assunto, porque precisamos montar uma estratégia de pressionar o time. O time, mesmo nós não podendo em São Januário aglomerar, etc e tal, vamos fazer pressão aqui nos canais do YouTube. Precisamos aí resposta. Será que o Morato, quando ele chega na sua família lá, ele não chega feliz quando ele marca um gol? Quando a vitória contra o Flamengo? Será que não, quando chegou com a família dele, será que não foi legal? Queremos que repetir essas ações mais vezes. E é importante. O Vasco está sempre vencendo, porque estão mexendo com o sentimento vascaíno. Nem no final de semana a gente tem certeza que a gente vai ser feliz. Pelo menos no final de semana. Pois, gente, nós estamos na Série B. É jogos. Tem jogos difíceis? Tem, mas nem todos. Um jogo que o Vasco perdeu 2 pontos. Foi contra a Ponte Preta. Aí o Michel foi dar lá a sua entrevista, né? E parecia que o jogador estava jogando há muito tempo no Vasco, falando, foi importante ganhar esse ponto aqui, porque esse ponto aqui vai ajudar a gente no final do campeonato. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ter mais aí de segmento, vamos entender mais. Por favor, o Vasco não precisa de um ponto, precisa dos 3. Lutou pela vitória? Não. Pelo contrário, foi omisso, foi fraco, covarde. Não teve força para se defender depois que fez 1-0 e também depois que empatou, não teve força para reagir, para buscar o placar. Os 3 pontos. Infelizmente foi essa a realidade. Infelizmente. Mas é uma situação para outro vídeo. Eu queria só botar aqui, infelizmente, vocês viram aí, Marcelo Cabo muito triste, muito apagado, semblante muito apagado. Você não vê aí, né, uma esperança de continuidade do trabalho do Marcelo Cabo, isso me preocupa muito. Aquilo que ele falava no começo, hoje, já não é mais. Infelizmente, é assim, o Vasco da Gama. Pessoal, saudações vascaínas, pois nossa missão aqui é fazer um Vasco forte e campeão, que está difícil, porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaínas e a gente se encontra nos próximos vídeos. Aquele abraço, tamo junto.